Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa disciplina, a disciplina que a gente vai trabalhar esse semestre, esse módulo, né? Esse módulo remoto vai ser sobre controle e poluição do solo, né? Espero, né, que todos estejam bem, estejam animados, né, para a gente falar um pouquinho dessa disciplina, ok? Também estou é, animado para aprender um pouquinho, né, para a gente interagir, se conhecer, né, como aí colegas, né, de trabalho, para a gente aí estar aí no mundo do trabalho como profissionais aí do meio ambiente, tá? Então, meu nome, né, eu sou, meu nome é Elenay Cardoso, né, sou engenheiro ambiental, né, também tenho outras formações, tá? Mas a gente vai estar trabalhando essa disciplina aí, controle e poluição do solo. E esse slide 1 a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos iniciais, né, para a gente ter uma ideia, né, de que forma a gente vai trabalhar essa disciplina. Se vocês perceberam, né, vai ser uma linha de conhecimentos aí da questão da poluição, né? Vocês estão vendo aí poluição, por exemplo, da água, agora do solo, vocês vão ver por exemplo, mais tarde do ar, né? E entre outros fenômenos aí da natureza aí que envolve a questão da poluição, tá ok? Então vamos dar sequência aqui. Tá, então, para a gente dar entrada, né, a esse conhecimento, a gente vai revisar, vai reforçar alguns conteúdos que vocês já viram, né, aqui mesmo no curso, a gente vai estar relembrando, né, porque são conceitos fundamentais para a nossa trajetória, tá ok? Isso daí é bom porque a gente está revendo, a gente está reforçando esse conhecimento, ok? Então, esse solo aí, né, a gente vai fazer essa pergunta, né, o que é o solo, né, já que a gente vai trabalhar isso, né? Aí talvez venha uma série de ideias na nossa mente, né? O que é solo, né? Eu posso pensar aqui na problemática dos resíduos sólidos, né? A gente observa aí que a maioria dos resíduos, né, eles são colocados e são destinados aí de forma inadequada aí, né? Isso daí já é uma rotina, né? Já é talvez até cultural, né? Se a gente sai na rua, a gente vê aí as ruas sujas, com lixo, com resto de plástico, resto de vegetais, resto de madeira, uma série de materiais aí, de forma até meio, digamos assim, normal. E que não é normal, né? Porque vai trazer algum prejuízo para o solo, que a gente vai ver durante o curso. Também ele serve para transportar, né? Então, a gente pode ver aí a nossa Amazônia, né? O país como um todo cortado aí por uma série de estradas, né, para fazer o seu transporte, né? Seja ela de péssimas condições, né, estrada de barro, podemos dizer assim, né, como nessa imagem aqui, como é no caso a realidade da Transamazônica, ou uma área toda asfaltada, né, com ambos os lados todo desmatado, né, que geralmente ocorre. Nas beiras das estradas, geralmente elas são desmatadas. Nós temos também as nossas edificações, né, poxa, o solo é para fazer casa, né, então tirar da floresta e feito as edificações, no caso, a gente, né, mora numa casa, né, a gente vai num estágio, então está tudo edificado, né, ao nosso redor. Temos também o monocultivo, né, podemos dizer assim, a pecuária, as plantações de soja, de milho, né, então são áreas abertas, áreas que foi desflorestado para se plantar aí a agropecuária como um todo, né? E aí também cultivos, né, de hortaliças, pequenos agricultores, né, enfim, que se faz uso do solo, né? Então, o solo é tudo, né? Então, a gente não pode basicamente viver sem o solo, né? Ela está debaixo dos nossos pés, seja ela edificada ou não. Então, essa palavra solo, ela vem do latim solum, que significa suporta, ou seja, superfície. É o que é isso, né? É o que está na superfície e ela suporta aí todas essas questões aí que a gente falou, né? Então, ela tem diversas finalidades, como a gente falou, né? Para a produção agropecuária, produção de alimentos, para depósito de resíduos, né? Seja ele de forma adequada ou inadequada,
ela também suporta a infraestrutura urbana, né, todas as edificações, casas, residências, prédios, enfim, uma série de finalidades, de infraestruturas. Ela também serve para filtrar, para melhorar a qualidade da água, né, ou para brotar e conservar a água lá no aquífero, né, embaixo do solo, na reserva de água, né, então ela também tem a função de proteger essa água, né, o solo, né. E aí, diversos processos aí que envolvem o ciclo biogeoquímico, né, o ciclo ecológico que tem, né? Então, o solo, ele é uma ciência, assim, fundamental e muito importante, né, principalmente para os profissionais da área ambiental, né, para a gente, né? A gente tem que entender essa dinâmica para poder propor ideias, propor recuperação, né, propor o controle aí de qualquer impacto aí que venha ocorrer aí no solo ou de forma geral no meio ambiente, né? Ok? Então, vamos dar sequência. Então, vários pesquisadores, né, várias instituições, né, inclusive, deram diversos conceitos, né? Um conceito, digamos, mais textual do solo, né, que a gente falou de forma geral ali, né, para que ele serve. Mas, por exemplo, aqui para coelho e terra, eles definiram que o solo é a camada superficial da crosta terrestre alterada ou decomposta em contato com a atmosfera e com o universo vivo ou biosfera. Olha só como ele foi bem amplo, né? E segundo a Embrapa, né, que é uma empresa de pesquisa agropecuária que trabalha principalmente a produção, digamos, de alimentos, mas ela é maior que isso, né, porque ela trabalha todo esse envolvimento ambiente, da conservação, da proteção, da pesquisa, né? Então, eles definiram aí que o solo, né, é a camada superficial da costa terrestre, resultado da ação combinada dos fatores da formação, que significa material de origem, rocha, clima, organismo vivo, relevo e tempo. O solo é considerado como um meio natural capaz de suportar o crescimento das plantas. Então, foram além agora, né? Eles usaram o mesmo termo, né, de coelho e terra em relação à camada superficial da costa terrestre, né? No entanto, ela, para ela se manter, para ela se consolidar, ela precisa estar aí contemplando, né, todo o processo climático, o organismo, fazendo essa interação, né, para ela poder se originar aí no solo efetivamente, né? Aí nós podemos ver essas imagens aqui embaixo, que a gente vai depois falar um pouquinho dessa diferenciação, né? Aqui nós temos um solo, digamos assim, amarelo, aqui um mais escuro, e aqui, por exemplo, uma área em processo de erosão, tá? Então, todos esses processos, né, eles ocorrem aí de forma antrópica, né, provocada pelo homem, ou também de forma natural. E aí, por que estudar solo, né? Obviamente, nós já falamos toda aquela situação, né? Para mim, fazer uma edificação, eu tenho que estudar o solo. Tenho que saber lá a força, a, a potência, digamos assim, no solo, né? Se for um solo muito frágil, ele está inadequado para fazer qualquer tipo de construção. Ou ele tem que ter uma infraestrutura reforçada, né? Até se chegar à rocha-mãe, que a gente vai explicar depois, aí eu faço a minha infraestrutura. Então, eu tenho que fazer análise de solo para me propor ou para me fazer uma construção. E se eu quero também usar esse solo para me fazer, para me produzir produtos da agropecuária ou de alimentos, aí também eu tenho que fazer, digamos, a análise desse solo para ver se ela tá em condições para me fazer um sistema de produção, né? Então, de forma geral, né, o solo, ele faz parte do ambiente, como a gente falou, da crosta terrestre. A gente pensa na crosta terrestre, está ali todo no envolvimento, né, toda a vida, né, do planeta. Então, ela é essencial à existência da vida sobre os continentes. Ó. Então, o solo, ele envolve nessa crosta e aí não dá para viver sem o solo, porque sem o solo eu não vou produzir alimentos, eu não vou ter a minha residência, né? Enfim. Então, ela é fundamental. Se eu pensar aí na produção de alimentos, né, eu vou imaginar que o solo, ele é um substrato, né, ele é digamos assim, um produto, né, utilizado pelas plantas para seu crescimento, né? Então, o solo, se eu pensar naquela, digamos, na terra vegetal, né?
ela não é suficiente, digamos, para mim produzir alimento ou para mim ter algum processo, tá? Então, eu tenho que ter nesse solo, por exemplo, água, oxigênio e os nutrientes, né? Para que, por exemplo, para mim manter o sistema produtivo, para mim manter, digamos, uma criação, né? Se eu estou criando bovídeo, eu preciso do pasto, né? Então, esse pasto precisa das gramas, essa grama precisa de alimento, precisa da água, precisa dos nutrientes como um todo, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? Dos nutrientes. Então, também esse solo ele tem um poder fundamental que é regular, por exemplo, a distribuição da água. Armazenar, né, como eu falei, ela vai guardar a água lá no aquífero, também ela vai conservar a água na superfície, ela vai escoar, ela vai infiltrar, ela vai controlar a umidade, né? Então, ela tem uma série de situações aí que ela permite manter esse solo, né? Então, o solo em si, ele não é isolado, ele é um conjunto, né? Conjunto que envolve a água, o ar, os nutrientes, né? Tem outras funções também, como filtrar, né? Por exemplo, se a gente pensar aí nas beiras dos rios, né? Nas beiras dos lagos, é obrigatório ter aquela vegetação, né? Aquela vegetação a gente chama de mata ciliar. Então, essa vegetação ela vai permitir uma filtração, por exemplo, de algum poluente, né, que vai chegar até a água, ou algum poluente que vai chegar até ao subsolo. Né? Então, ela tem uma função filtrante também. E, obviamente, ela sustenta nossas edificações, nossas casas, as indústrias, enfim. Então, ela tem aí um potencial aí gigantesco, né? Por isso que é fundamental a gente ser, digamos, amigo do solo, a gente ter cuidado, né? Proteger, porque a formação desse solo ela é muito longa. Então, a gente não pode, digamos assim, degradar, ajudar a degradar, digamos, o meio ambiente ou o solo, né? Aqui só essas imagens, né, de uma casa, de uma edificação, né? Aqui, por exemplo, alguns grãos, né, alguns grânulos de algum tipo de nutriente, aqui é a mesma coisa, né? Então, todo esse processo ele caminha junto, ok? E aí, continuando, né, a importância de estudar o solo, né, é um recurso, porque ele é um recurso natural dinâmico, né, ou seja, se a gente não ter o cuidado, se a gente não preservá-lo, conservá-lo, ele pode se degradar rapidamente. O que, digamos, o que é construído em milhões de anos ou centenas de anos pode ser destruído em pouco tempo, em questão, digamos, de horas, se aquele ambiente sofrer, digamos, um processo de queimada, um processo de retirada do solo, né, das árvores, da vegetação. Então, ele pode ser muito rápido, né? Mas a constituição dele acaba sendo longa, tá ok? Então, aí, se houvesse intervenção, principalmente no homem, né? Tem as intervenções naturais, como um vulcão, como um vendaval, até mesmo uma queimada, né? Digamos assim, por excesso de insolação, ela pode trazer uma série de prejuízos. Mas o homem pode acelerar esse processo, como, por exemplo, com práticas não conservacionistas, práticas não sustentáveis, pode, digamos, reduzir a fertilidade do solo, né? Ou seja, reduzir a quantidade de nutrientes, como por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes também. E aí, perda desse solo, né, por processo erosivo, seja pelo vento, pelo excesso de água, pela retirada da vegetação, das florestas, né, vai favorecer, digamos, esse tipo de erosão. E, principalmente, né, que atualmente, né, o homem vem nessa corrida de produzir alimentos, né, pela necessidade, né, acaba poluindo o solo com diversos tipos de resíduos, seja resíduos produzidos na cidade, que a gente pode dizer que são resíduos domésticos, urbanos, ou resíduos rurais, né, principalmente pelo uso intensivo de agrotóxicos, e pelo processo da indústria, né? A indústria também ela produz muito resíduo, né, resíduos tóxicos que podem afetar aí o solo aí de forma a acelerar o processo de degradação. E aí também obras, né, civil de qualquer porte, seja construção de casa, edifício, estrada, ou corte ou aterro dessas áreas, né, pode prejudicar aí essa questão aí, tá?
E aí também extração do próprio solo para fim de exploração mineral, né? Então, nós temos aí uma diversidade aí de situações que podem degradar o meio ambiente, ok? Então, a formação desse solo, né, ele não é, digamos, de forma simples. Para se formar o solo, né, claro, ele vai ter que partir de uma rocha, que a gente fala de rocha-mãe, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho. Então, essa rocha com diversos processos, né, químico, físico, biológico, a gente fala de intemperismo, junto com o aparecimento, com o surgimento da matéria orgânica, que pode ser resto de animais, resto de vegetais, vai constituir o solo. Né? Aqui, por exemplo, tem uma imagem aqui no lado esquerdo, né, de um material claro, se a gente olhar mais profundamente, a gente não vê praticamente nem um pedaço, nem um pouco de terra, nada, né? Tá só a rocha. E ao longo dos anos vai se transformando nesse material preto aqui, ó. Ou seja, seria aqui essa rocha aqui misturada com matéria orgânica. E a gente sabe que a matéria orgânica é rica em nutrientes, né? É rica em água, em rica em todo o processo para e aí ela se torna fértil. Mas para chegar até esse processo aqui, ela é um processo muito longo. Então, para chegar a isso aqui, ela sofre esse processo aqui de desintegração, ela vai quebrar, né? Vai formar pequenos pedaços, digamos assim, ao longo dos anos, pelo processo, né, físico, químico e biológico, e aí ela vai se decompor, essa rocha. E pela ação do intemperismo, ela vai se transformar no solo. E ao longo desse tempo, né, quando ela quebra, vai se decompondo, ela também vai incorporando os elementos orgânicos, né, que é, como eu falei, né, restos dos animais, de vegetal, de materiais que vai fertilizar aí o solo, ok? Aqui nós temos uma imagem, né, por exemplo, desse processo evolutivo, que ele é um processo que a gente chama geológico, porque ele passa muito tempo para ocorrer isso aí, passa, digamos, milhares ou até milhões de anos para se formar um solo. Então, nós temos aqui inicialmente a rocha, que a gente fala de rocha-mãe, né? A rocha que está mais, digamos assim, na maioria das vezes, em solo mais profundo. Aí ela vai começando a se decompor, a se degradar, e aí ela começa a formar uma rocha jovem. Vocês percebem que a maior parte da composição ela ainda é de rocha-mãe. Aí já começa a aparecer um pouquinho de matéria orgânica, um pouquinho de vegetação, aí ela vai amadurecendo, né? Aí vai aumentando a espessura da matéria orgânica, vai mudando inclusive a coloração, vai ficando mais escura, né? E aí a rocha-mãe ela vai se degradando e vai dando lugar à matéria orgânica para ela se transformar, por exemplo, num solo maduro. Tá? Então, onde vai favorecer, por exemplo, o crescimento das florestas, porque vai ter bastante nutriente, né? Essas árvores, esse vegetal, ele vai poder se desenvolver. Vai ter raiz também para que ele possa se desenvolver no solo. Se a gente perceber aqui na primeira imagem, na segunda imagem, após a rocha-mãe, tem uma espessura muito pequena de matéria orgânica, ou seja, a raiz não consegue penetrar aqui na rocha-mãe, que é uma rocha, né? Então, aqui eu coloquei uma observação só para a gente ter uma ideia, né? Que o solo, por exemplo, para me formar aí, é uma aproximação isso, tá? Para me transformar aí mais ou menos 2,5 centímetros de espessura, né? Do solo, esse tempo aí pode durar aí entre 500 a 1.000 anos, né? Ou seja, é um tempo muito longo. Por isso a necessidade da gente conservar esse solo, da gente proteger, da gente usar técnicas de conservação, técnicas sustentáveis, né? Porque o solo, para ele se recuperar, ele demora muito tempo, né? Ele vai se recuperar em outras épocas, né? Em outras situações que não está mais na nossa geração, né? Já que o tempo de constituição dele é bem longo, ok? E aí, quais seriam esses aspectos, né? Além do processo físico, químico, biológico, que são, digamos, aquela fase do intemperismo, né? Onde a rocha vai se transformando, onde ela vai se desintegrando até ela formar o solo em si, né? Aqui tem uma imagem, né? Vocês percebem que tem umas pedras aqui no meio, né? E aí começa a aparecer a terra, né? Digamos, essa terra vegetal, que aí
é o lugar, né, que começa a dar espaço para o aparecimento da vegetação, né? Não tem como ela nascer na rocha, né? Então ela precisa de nutrientes, precisa de que ela seja permeável, né? Que ela tenha água, que ela tenha uma constituição de forma para ela nutrir aí aquela vegetação, senão ela não vai sobreviver. Então esse processo ele passa por várias fases, por exemplo, o clima, né? Por exemplo, se eu não tiver água ou se eu tiver muita insolação, pode interferir isso aí. O relevo, né? O processo, né? Desse material, né? Por exemplo, se vai estar muito inclinado, se vai estar numa montanha, né? Então, isso daí vai influenciar também. E esse tipo de rocha, né? Esse tipo de rocha ele vai se degradando, ele vai favorecendo nutrientes para essa planta. E isso aí tem a ver com certeza com o tempo, né? Isso daí não é, como eu falei, né? Ele é um período muito longo, né? Então, é um processo longo. Por isso que o homem, né, faz intervenção na terra, por exemplo. Ele coloca algum material, alguns nutrientes, né? Ele faz o manejo dela justamente para acelerar, para favorecer aí aquela cultura que está sendo implementada lá naquela situação. Ou se ele vai fazer uma construção, ele precisa compactar esse espaço aí, justamente para que a edificação consiga aí se manter, né? Para que ela não venha a ter nenhum risco aí de desabamento, por exemplo, tá? E aqui, só para te ter uma ideia, mas a gente vai falar mais dessa questão, né, da fertilidade do solo, mais lá na frente. Mas aqui, só para a gente ter uma noção, né, que eu venho falando de nutrientes, né, mas quem é esses nutrientes, né? Por exemplo, é, a vegetação, os vegetais, as árvores, e elas precisam basicamente de 17 elementos, que a gente fala de elementos essenciais, tá? Esses elementos são compostos por água, né? Elas são fornecidas pela água e pelo solo, tá? Então, pela água, elas são basicamente fornecidos, os nutrientes que ela fornece, né? Pela água e pelo ar também, né? Pelos esses dois componentes. É basicamente o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Então, a água e o ar fornecem esses três primeiros elementos. Os outros 14, né, que sobraram, eles são fornecidos pelo solo. Ou seja, a maioria dos nutrientes que as plantas, que os vegetais e até mesmo os seres humanos precisam estão no solo, ok? Então, esses nutrientes eles podem ser exigidos em grande quantidade, que são chamados de macronutrientes, né? Que seria o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o carbono, o magnésio e o enxofre, tá? Que seria basicamente esses grandes, em grande quantidade, e em menor quantidade, né, seriam os micronutrientes, compostos pelo ferro, manganês, cobre, zinco, níquel, boro, mobilênio, cloro. Tá? Então, esses 17 elementos, eles são essenciais para a vida da planta. Se eles estiverem em excesso ou em falta, essa planta vai sofrer algum processo de algum problema, né? Pode favorecer algum tipo de doença, ela não pode se desenvolver, ela pode não oferecer os frutos, né, em quantidade ou produtividade desejada, né? E aí também alguns historiadores, por exemplo, alguns pesquisadores, sugerem, né, outros nutrientes, né, principalmente nutrientes que são, digamos, fundamentais para a gente, né? Então, a gente sabe que a planta precisa se desenvolver, ela precisa do nutriente dela, mas também a gente precisa de alguns nutrientes que a gente pode implementar isso no manejo, né? Quando a gente for fazer adubação, aí já incrementa esses nutrientes que a planta vai absorver e ela vai ficar aí com esse material, né? Principalmente o silício, o sódio, o vanádio, o cobalto, o selênio, né? E também para animais, ó. Então, por exemplo, tem alguns animais que têm necessidade de nutrientes. Caso ele não tenha esse nutriente, ele pode aí sofrer algum tipo de doença, tá aí susceptível, né,
a adoecer, né, ou não ter uma produtividade, por exemplo, como leite, né? Então, são considerados elementos essenciais para esses animais. Aí nós temos aqui o cromo, o selênio, o cobalto, o vanádio, iodo e o lítio, né? Então, basicamente, são esses nutrientes aí fundamentais, essenciais aí para um desenvolvimento adequado, favorável aí para qualquer tipo de cultura, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, da quantidade, né, do processo, né? Por exemplo, o material aí que é disponibilizado aí pela água e pelo ar, né? Que seria aí o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, né? Às vezes entre o nitrogênio também, mas nesse caso aí, esse pesquisador ele preferiu colocar esses três. A gente percebe aqui, ó, nesse gráfico, que praticamente tem mais de 90% somente desses três, digamos, ingredientes, desses três nutrientes aí para o solo. Uma percentagem já razoável são os macronutrientes e uma percentagem muito pequena de micronutrientes. Isso dá para entender também, significa dizer que, por exemplo, não pode ter excesso de nutrientes. Se tiver excesso, ele vai desequilibrar aquele cultivo, tá? Então, a natureza ela já desenvolveu aí todo esse mecanismo aí de forma natural, né? Então, mesmo que a gente intervenha nesse processo, é fundamental respeitar esses limites, ok? Então, diante dessas ideias inicial aí, né, nós temos aí a morfologia do solo, né, que a gente vai detalhar aí com mais profundidade um pouquinho, aí, né, hoje e também em outras aulas, né, a gente volta a falar novamente, né. Então, a morfologia, né, que está linkada ali com o estudo pedológico do solo, né, ele é dividido, por exemplo, em duas categorias, essa característica interna e a externa. Então, a característica interna, ela está relacionada principalmente aí à espessura do solo, né? Quando eu falo espessura, estou me referindo aí à questão vertical, tá? Aí a cor, a textura, a consistência, a serosidade, né? Às vezes ela tem uma certa luminosidade, né? A porosidade, né? Se ela tem facilidade de infiltração, né? Para distribuir as raízes. E o processo de transição entre uma camada e outra, que a gente vai falar lá na frente um pouquinho, tá? Que ela fica meio ali no meio, tá? E em relações externas, né? Aonde é que ela se encontra, né? Onde aquele solo se encontra? Qual o relevo, drenagem, vegetação, se ela está numa área que tem muito pedregulho, né? Se ela tem muita pedra, se ela está sofrendo processo de erosão e a forma que ela está sendo usada. Ela está sendo usada na pecuária, na agricultura, na edificação. Então, todas essas características vai, obviamente, interferir, né? Vai deixar, digamos, o solo mais compactado, pode sofrer mais erosão, tendo principalmente o ambiente onde ela se encontra, né? Então, na hora que fosse pensar uma análise, for analisar, aí vai ter que analisar aí essas características, seja ela interna ou externa. Então, o solo, né, ele já vem sendo estudado por um bom tempo, né? Aqui no Brasil, né, a Embrapa, ela, digamos assim, ela é o carro-chefe, né, dessa discussão. Ela vem tendo um papel fundamental, por exemplo, nesse estudo do solo ao longo dos anos, né? Que a gente fala de perfil do solo, né? E, inclusive, ela vem periodicamente, né, lançando um book, um livro, né, justamente fortalecendo essa questão, né, fazendo a divisão, fazendo as análises, dando as características desse solo, né? E, por exemplo, aqui, o perfil do solo, então, ele é considerado uma seção vertical, né, da superfície do solo até o material que lhe dê origem, né? Então, por exemplo, é como se eu pensar o que dá origem ao solo, né, que a gente falou anteriormente. Que dá origem, o início dela é na rocha-mãe, naquela rocha que está geralmente mais lá no subsolo, né? E aí ela começa a originar até aflorar, né? Até aparecer na superfície, né? Ou seja, então ela é uma espessura que vem
ou pode ser a mesma situação que vem de baixo para cima, tá? Então, ela é de forma vertical, dividida em horizonte, né? E esses horizontes são chamados de camadas, né? Que elas estão mais ou menos paralelas aí, né? De acordo com essa divisão da Embrapa, né? Ela vem organizando o estudo, então ela vem analisando o solo de forma meio vertical, meio assim de camadas que elas são assim, meio que paralela à superfície da Terra. Tá? Aí ela vem dando diferenciação. Né? Por exemplo, eu vou definir um horizonte tal, que eu vou falar depois, no outro slide, e aí eu vou dizer que esse solo ele é assim porque ele está no horizonte O, ele tem uma espessura, ele tem uma cor, uma distribuição, um arranjo de partícula, ele tem poro, e aí eu vou dizer qual é esse tipo de horizonte. É claro que assim, é muito difícil eu olhar assim, o solo e dizer, olha, esse solo é o O, é o B, né? Então eu preciso, por exemplo, fazer essa visualização, anotar, por exemplo, a cor, mas para mim definir ela detalhadamente, eu vou ter que levar ela para o laboratório, vou fazer uma análise no laboratório e eu vou dizer qual é o horizonte desse solo. Ela também está dividida aí em horizonte superficial, que é a superfície, né, da camada, né, do solo, e a subsuperficial, a gente pode também chamar de subsolo, que ela está abaixo, né, dessa superfície, ok? Então vamos lá para essa divisão, olha aqui, ó. Então, de forma bem resumida aqui, né, eu posso dividir, geralmente essa divisão aqui é a divisão geral mesmo, tá? Então, tem subdivisões entre elas também, a gente vai falar no outro slide, né, para vocês entenderem melhor, né, a subdivisão, mas aqui de forma geral, para a gente entender essas camadas, ó. Por exemplo, eu tenho a camada O, é a camada geralmente onde tem a maior parte de matéria orgânica, tá? Onde está ali bem na superfície do solo, tá? Aquela parte onde a gente pisa no solo, por exemplo, onde tem a vegetação. E logo abaixo dela tem uma camadinha, né, que é horizonte A, geralmente uma camada mais escura, mais porosa, mais fofa, né, inclusive que com a capacidade de as raízes elas se desenvolveram. Então, logo abaixo nós temos a camada B, que é uma camada que tem pouco matéria orgânica, ela já está ficando já restrita, né? Ela já está se aproximando, né? Aqui é da camada B, né? Da camada C, essa camada C já é a área de transição entre a rocha-mãe. A rocha-mãe é aquela rocha, né? Que ela não tem nenhum nutriente, ela é dura, ela não tem porosidade, né? A gente percebe que na camada C ela está começando a se misturar, está começando a se degradar, né? E aí nós temos, então, esse perfil, ó, tá? Perfil que a gente fala vertical. É claro que essa ordem aqui ela não é, digamos, obedecida em todas as regiões. Pode ser que tenha áreas onde a rocha-mãe esteja aflorada aqui, ó, esteja aqui na superfície. Pode ser que só tenha a camada O já é a rocha-mãe. Pode ser que só tenha a camada O e A e a rocha-mãe não tenha C. Então, assim, vai variando de acordo com a região, de acordo com o tipo de solo, ok? Aqui essa divisão mais específica, né, que eu falei, a gente não vai detalhar bem, né? Vocês vão dar uma olhadinha, né? Nessas subdivisões. Aí na outra aula a gente já vai falar um pouquinho mais para a gente compreender, né? Um pouco essa esse horizonte do solo, nesse material, né? Por exemplo, quando eu for precisar fazer uma análise de solo para mim implementar meu sistema de cultivo, para mim fazer uma edificação, né? Eu tenho que analisar. Né? Se eu tiver na camada O, que ela pode ser dividida em camada H, né? Também, né? E aí é o horizonte mais próximo até a superfície, é a região onde tem mais matéria orgânica, é uma matéria que é favorável, por exemplo, para um tipo de cultivo, né? Aí nós temos a e aí já aparece aqui a E, né? E aí, digamos, são as áreas que estão mais próximas à superfície, né? E a B, né? Nós temos aqui essas divisões também, né? BT, BH, BS, BW. Isso tudo vai levar em consideração o tipo de argila, o tipo de matéria orgânica, os óxidos, os hidróxidos,
por exemplo, a quantidade de ferro, de alumínio que tem nessa região, e aí ela pode ser classificada. É claro, para mim, chegar a essa análise aqui, eu tenho que ter análise aí, a profundidade, ela já está em transição aí com a, com a, com a camada R, né, que seria a rocha, né? Então, não é só essas subdivisões, há outras subdivisões, né, que foi bem estudada, bem analisada aí por uma equipe, né, encabeçada aí pela Embrapa. Daí aqui dois vídeos para vocês, né? Inclusive, eu trouxe uma da Embrapa, né? Que ele faz essa reflexão, ele fala de alguns conceitos, né? Vai ajudar bastante esse entendimento dessa aula, tá? Então, eu te convido a vocês a assistirem o vídeo 1 e o vídeo 2, né? Que essa Biosfera é uma ONG, né? Fez um trabalho bem interessante, tem uma sequência de vídeo. Eu trouxe esse daqui do solo para reforçar o que a gente falou aqui, né? E aí vai ajudar bastante o nosso entendimento. Então, a gente agradece, né, aqui a oportunidade, né, eu vou passar exercícios, né, no Google Formulário, né, aqui tem um só para a gente refletir um pouquinho, né, então, esse foi nosso primeiro momento, né, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, a gente sugere que vocês consultem, né, outros materiais, que vocês assistam o vídeo, né, que vai com certeza complementar esse primeiro contato aí dessa disciplina, né, que ela é extremamente importante para nós profissionais da área ambiental. Então, a gente convida vocês a estudar isso, a se aprofundar, e nos nossos encontros síncronos, né, nas nossas web conferências, né, no Google Meet, levem as dúvidas, né, perguntem, né, que aí a gente vai somando a informação, conhecimento, para a gente ter uma boa, bom resultado, né, de informação e de conhecimento. Então, muito obrigado, até o próximo encontro.